Que detonam, na verdade até mais de 30 crenças, tá? Que detonam a autoestima feminina, ok? Então essa que é a nossa temática que a gente vai trazer hoje. Então vamos lá, iniciando o jogo, né? Pra gente perceber qual que é o arquétipo que está trazendo à luz essa live de hoje. Qual que é o arquétipo que nos representa nesse exato momento? E olha só, que lindo, gente, o arquétipo do Oito de Ouros. O Oito de Ouros é uma carta que vai trazendo o conceito de ação, né? A meditação, ela vai trazer muito isso. O que é meditação? É meditar em ação. Eu medito, mas eu continuo sempre agindo. Eu continuo sempre tendo atitude perante a vida, perante mim mesma. Então, uma coisa que eu quero já ir trazendo, né? Às vezes, por máximo que talvez nesse momento você se sinta estagnada, perdida, o ato de meditar também já é uma ação. Mas vamos aqui então para o nosso tema de hoje, que são 30 crenças que detonam a autoestima feminina. Então são 30 crenças que simplesmente podem destruir a sua autoestima e não tem coronavírus, não tem nada. Isso sempre vai estar aí com você. Porque uma coisa que todo mundo sabe, né? A gente está passando por esse processo, isso vai passar, e se você não olhar para essas crenças, não olhar para essas questões, depois tudo continua com a mesma coisa. E aí eu acho interessante, né? Eu estava vendo um cara falando que para algumas pessoas acaba que o corona se torna uma desculpa para ela continuar com aquele mesmo probleminha que ela tinha. Olá, meninas, sejam todas muito bem-vindas. Eu fico extremamente grata pela presença de cada uma que está aqui. E a gente vai iniciar hoje essas 30 crenças que limitam. Então, certeza que você já ouviu ela em algum momento da sua vida, às vezes já até concordou, já até falou sobre isso, né? É como a gente fala, o que mais dói no machismo é quando a gente vê uma mulher defender ele. Mas antes de entrar num discurso feminista, anti-homem, não é essa a proposta. Até porque a cura do feminino é também a cura do masculino. E é necessário que ande junto. Só que tem certas crenças que você foi ouvindo ao longo da sua vida, coisas que a sua mãe, sua tia, pai, pessoas muito próximas de você foi falando tanto aquilo como verdade, que isso vai minando a sua autoestima, vai gerando carência, essa carência vai tirar o seu foco e vai impedir que você faça o seu melhor. Vai impedir que você viva a sua real missão, porque você vai estar sempre ali naquela carência, se achando pouco, se achando pequenininha, se achando menos. E existem essas crenças que são crenças até que se conectam com a sobrevivência. Ai, que bom! É Naharé, seu nome, né? Ela disse que amou o tema. Que ótimo. Amandinha, lindona. Então vamos lá, gente. Qual é a primeira crença que detona a autoestima de qualquer mulher? É essa daqui. Mulher bonita é fútil. Peraí, como assim? Mulher bonita é fútil. E existe, por quê? Porque existe toda uma ideia de que a mulher que é bela, ela tá tirando o foco do essencial para poder cuidar do corpo, cuidar da aparência. Eu já vi muita gente até tem uma coisa que todo mundo compartilha, que uma mulher fala assim: não elogie a minha beleza, elogie o meu cérebro. E isso vai detonando, porque essa mulher ela vai se sentindo culpada quando ela quer se arrumar, quando ela quer se estar bem com ela mesma, e ela vai achando em algum nível, né, gente? Eu tô trazendo aqui crenças do inconsciente. Às vezes você nem concorda, mas você não parou para pensar o quanto que isso pode estar te atrapalhando em algum nível. Então, exemplo, às vezes você está com uma dificuldade de iniciar a academia, de fazer exercícios, de mudar a alimentação, mas por quê? Tá lá rodando aquela crença, mulher bonita é fútil, mulher bonita não é levada a sério, ninguém respeita a mulher bonita, a mulher feia que é inteligente, e aí você acaba se podando e não cuidando da sua saúde, não cuidando da sua disposição. E o livro Lua Vermelha, da Miranda Gray, ela
tem um momento que ela vai contando que o ato da mulher se arrumar, aquele ato já faz com que ela entre numa meditação, porque é um ato de autocuidado. É claro que a gente tem questões de extrema vaidade, né, que já é um exagero, que também é uma fuga, mas o ato de cuidar de mim é todo um carinho. É eu ir ali e colocar o meu melhor. Você, quando você tem um filho e o seu filho vai pra rua, não é que você gosta de ir lá, deixar ele bem arrumadinho, cheirosinho, passa um perfume e fica ali admirando aquela criança? É esse carinho que muitas vezes está faltando com você mesmo, de você ir lá, arrumar seu cabelo. Às vezes assim, sem aquela obrigação dessa vaidade, porque isso aí também afeta a autoestima feminina. Mas é esse autocuidado. Tanto é que você vai perceber que as sociedades mais machistas, elas inibem isso. Isso, a Miriam colocou, né? Que acredita que não deve ir trabalhar bem arrumada. E olha só, a Maria Antonieta, né, a rainha da França, para ela conseguir destaque no meio da corte francesa, ela se arrumava, ela se maquiava. As mulheres, como elas não tinham poder, elas precisavam se arrumar. Acabava que muitas vezes as acompanhantes, as prostitutas, tinham mais poder na corte, nas cortes europeias, do que as mulheres mesmo que estavam em casa, porque elas estavam ali sempre arrumadas. Isso mexe com o inconsciente. Uma vez foi bem interessante que eu fui atender um rapaz, e aí no atendimento ele tinha, ele estava muito chateado porque tinha terminado o namoro e a moça não queria saber dele de jeito nenhum. E a gente foi fazendo aquela investigação. E aí chegou um momento que ele falou que ele não gostava que ela se maquiasse. Eu você não gosta que ela se maqueia porque maquiar é futilidade, se arrumar é bobagem, não sei o que, não sei o que. E a gente foi investigando. Quando foi ver, saiu a verdade. Ele não gostava que ela se maquiasse porque ela ficava muito bonita e ele sabia que tinha a chance de perder ela. Percebe isso? Então essa ideia de que mulher bonita é fútil faz com que você não coloque ali o seu melhor, o seu potencial, porque a beleza ela vai caminhar sim com o autocuidado, com a saúde, né? Então tudo isso vai tendo uma relação. A próxima crença é: se ela tiver mais livros do que sapatos, case-se com ela. Então, por que que isso acaba sendo uma crença que limita a sua autoestima? Porque dá a entender que só um tipo de mulher que pode ser amada, que pode ser valorizada. Às vezes você não é uma mulher muito da leitura, você gosta mais de ver aula, ou então você gosta mais de colocar seu tempo em outra coisa, você não é muito de estudar. Mas isso não significa que você não tenha valor. Então essa mulher ela pode ficar se sentindo muito retraída, ou ela pode começar a gerar muito vício profissional, porque ela fica querendo só estudar, 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 trabalhar, 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 e não vai se divertir, não vai comprar um sapato, não vai brincar com ela mesma, se trazer agrados. Percebe que fica uma mulher que ela acha que ela tem que ser muito certa o tempo inteiro. Ela tem que ser certa, ela tem que ser preocupada, ela tem que ser, entende? E ela acaba não investindo nela. Olha só essa daqui. E essa aí é uma muito forte e que está detonando. Hoje em dia eu percebo que ela já está bem mais fraca. Mas para quem é do interior, ouviu essa próxima aqui já ouviu muito. Então presta atenção nessa crença que ela pode estar destruindo a sua autoestima, ou você pode estar destruindo a autoestima da sua filha com essa crença. Presta muita atenção. Mulher que escolhe fica escolhida. Já ouviram essa? Por que essa crença detona? O que está por trás? Porque essa crença ela tem uma série de subcrenças. O que ela está dizendo? Você não é ninguém. Quem que você pensa que é? Como assim você vai querer se achar? Se coloca no seu lugar. Quem tem o poder de escolha é o homem e não a mulher. Percebe o tanto que ela tem uma série de subcrenças? E o pior de tudo é que essa crença vai fazer com que a mulher ela não consiga se centrar nos seus projetos profissionais, na sua própria subsistência, numa relação de trabalho digna. Ela não vai conseguir porque ela vai começar a ter pressa.
Então vamos supor, às vezes uma moça lá de 28 anos que está um pouco perdida. Ela está perdida profissionalmente, ela não sabe bem o que ela quer do futuro. E aí tá lá o povo, ó, se você demorar a escolher, você vai sobrar, ninguém vai te querer. Então ela começa a gerar uma ansiedade, e essa ansiedade vai tirar o foco dela de entender quem ela é, o que ela realmente quer. Então ela acaba indo e pegando o que veio. Ou ela pega o que vem, ou ela fica amargurada porque ela ainda não desenvolveu recursos internos e desiste. Ela sai, ela vai para os dois extremos, né? Ou se conforma com a solidão ou pega o que vem, porque como ela está muito na ansiedade, ela não vai conseguir ter um foco para pegar alguém bacana. Nossa, perfeito, tem essa crença. Nenhum homem vai te querer desse jeito. Ou seja, e ela tem muito de acordo com uma que eu já ia trazer também. Por que essa frase ela vai fazendo sentido? Nenhum homem vai te querer desse jeito. Porque é como se a mulher ela fosse uma mercadoria. Então, essas crenças, elas vêm de um tempo onde a mulher ela não tinha poder de aquisição financeira, né? Então, eram comunidades onde não pegava bem a mulher trabalhar, ou então ela até que podia trabalhar, mas ela ganhava muito menor do que o homem, ou ela ganhava metade do homem, ou já eram serviços que eram muito desvalorizados. Então essa mulher ela ia precisar de um homem para garantir a sobrevivência dela. E aí tendo esse homem a aquisição financeira, ele tinha a escolha. Então essa mulher que tem esse perfil, ela não vai ser escolhida. Ou então essa menina aí já passou da idade, eu não quero ela. Entende isso? Então essa mulher ela é colocada como objeto e não como essência. Então, se eu estou com a crença, nenhum homem vai te querer desse jeito, eu já entendo que a sua forma de ser é inadequada, então você precisa se encaixar no que um homem espera de uma mulher. Tá fazendo sentido, gente? Então vamos continuar. E, gente, chama aquelas suas amigas que precisam dessa live, tá? Tem muita mulher que precisa desse conteúdo, porque isso aqui é para mudar a vida. É conhecimento de mudar a vida realmente das pessoas, das mulheres, porque eu vejo mulheres incríveis. E você vê também. Quando eu tô falando isso, você tá lembrando. Você é essa mulher e você tá lembrando de uma que é maravilhosa, que é assim uma coisa incrível e que tá se submetendo a um homem que você fica assim, ah, mas como assim? Né? Essa menina linda e é inteligente e é formada e se submete a um relacionamento desse, mas aí você não entende o porquê. Mas são as crenças que eu tô trazendo aqui. Porque essa crença, pensa bem, se uma menina que tá ali se formando e a mãe fala, olha, a fulana tá sozinha porque escolhia demais. Olha, desse jeito ninguém vai te querer. Isso vai impregnando no inconsciente dessa menina, e ela vai se tornar uma mulher, por máximo que essa mulher ela seja bem resolvida, ela tenha uma boa profissão, aquilo vai estar reverberando nela e pode gerar muita amargura, muita solidão ou muito desespero a ponto de pegar o que vier, de pegar qualquer coisa. E esses dois extremos, eles são muito prejudiciais. Então vamos aqui para a próxima crença. Aí, ó, essa daqui, ó. Está se achando muito, né? Eu sempre me pergunto, será que homens ouvem isso? Oi, mas rapaz, você está se achando, hein? Mas mulheres ouvem o tempo inteiro. Como se fosse feio, né? A autoestima feminina como se fosse algo muito feio. Então, essa crença, ela vai trazendo outras subcrenças. O que são essas subcrenças? É aquilo que fica na entrelinha. É feio se achar bonita. É feio falar bem de você mesma. É feio se valorizar. É feio você colocar condições sobre quem entra e quem não entra na sua vida. É feio escolher, né? Porque quando a gente olha, por exemplo, as profissões que mais dão dinheiro, você vê homens ali. Sendo que quando você estudava, os melhores alunos não eram os rapazes, eram as mulheres, né? Porque em algum nível elas sempre vão optar por profissões que pagam menos, porque é feio eu confiar em mim mesma. Então vamos lá, próxima. Mulher tem prazo de validade.
Então vamos lá, né? Mulher tem prazo de validade. O que que vem a trazer? É muito interessante porque fica muito como a mulher ser julgada pela juventude dela e como se ela não pudesse ter uma experiência de vida ali. Então, quando você vê uma mulher, exemplo, ou seja, uma mulher de 40 anos que é divorciada ou que ela nunca se casou, esquece que essa mulher tem toda uma bagagem de experiência, ela tem toda uma história. Às vezes essa mulher de 40 anos que ela nunca se casou, não é porque ela tem algum problema, mas ela tem questões ali, ela tem experiência de vida, ela tem aprendizados, ela tem muita coisa a oferecer. Da mesma forma que a divorciada também tem. Aí, se eu venho com essa crença, mulher tem prazo de validade, eu não estou valorizando o conteúdo que ela traz. A Amandinha colocou a crença: homem gosta de mulher mais nova. Exatamente, por conta disso, eu só tô focando na aparência. Eu só tô olhando para a mulher objeto e não para a mulher essência, para a mulher para experiência e como se a uma pessoa de idade não pudesse ser bonita, não pudesse colocar ali o melhor dela, se cuidar, se arrumar. E aí eu vou lembrando de algumas outras crenças, como por exemplo, de que e são crenças que não são explícitas. Um exemplo, aquela véia querendo dar uma de novinha. Já ouviram essa? Aquela véia querendo dar uma de novinha. Por quê? É como se a mulher de idade ela não pudesse se arrumar. Ela não pudesse cuidar dela, ela não pudesse inventar novas coisas, inventar uma nova forma de se vestir, uma nova forma de arrumar o cabelo, um novo curso. Ou seja, está nas entrelinhas o quê? Fica na sua. Sabe, se esconda no quartinho, pega a sua aposentadoria, pega o seu dinheiro e dá para os netinhos gastar. Não, ela tem que pegar até com ela, não é com o neto, não é com o filho. A sua obrigação com o filho é até os 18 anos. É claro, se você tiver condição, ajuda e tal, mas o essencial é em você, é você se cuidar, faz aquela plástica que você quer, faz aquela mudança de cabelo que você quer, compra aquela roupa, faz aquele curso, é você, sabe? É você em primeiro lugar. Seus filhos ali se vira. Ainda mais se for lá maior 18, 25, 30, eles dão conta. Mas é outra crença que é importante ser reprogramada. A gente reprograma todas elas com o Theta Healing. Próxima crença, olha aqui. Mulher tem que ser magra. E essa é uma crença tão estranha, essa de que mulher tem que ser magra, porque se você olhar a cultura brasileira, a cultura mesmo ela gosta de uma mulher mais cheinha, mas é uma crença que foi muito colocada principalmente pela indústria norte-americana, por produtos que vendem. É muito estranho, às vezes você pega produtos que faz bem para a saúde por outras coisas, e aí coloca ali, emagrece, e o trem vende, né? Então essa crença, mulher tem que ser magra, também de novo vem desrespeitar a individualidade, porque cada uma tem o seu biotipo. Eu tenho o meu biotipo de magra, né? É o que eu sou. Outras mulheres não, se elas tentam emagrecer, elas ficam até feias, né? Já viu que tem mulher que pega o dinheiro que não tem, faz uma plástica. Eu não tô criticando plástica, tá, gente? Nem lipo. Acho que cada situação é situação, beleza? Mas eu tô trazendo pra uma mulher que às vezes não é o biotipo dela. E ela vai lá e ela agride o corpo dela pra entrar num padrão que nem combina com o natural. E às vezes ela era linda, né? Eu já vi história de mulheres que acabaram com o seu corpo, acabaram com a sua saúde tentando emagrecer, ao invés de entender o que estava acontecendo, se está tendo sobrepeso que não está bom, quais são as crenças ali por trás, é, qual que é por que você está entrando em ressonância com aquele tipo de alimento, como que seria descobrir um exercício que realmente faz sentido para você e entender que com paciência, com o seu processo, você vai entrar no corpo de acordo com você e não de acordo com um padrão social. Próxima crença. Depois que come, o homem perde o interesse. E eu tô pegando esses termos bem chulos, tá, gente? Porque muitas vezes é o que dói.
E o que que tem de novo nessa crença? Depois que come, ele perde o interesse. De novo, é a mulher só objeto. E energia é uma coisa tão forte porque às vezes o cara vai realmente perder o interesse porque depois da relação a mulher ela vai se sentir tão culpada por uma série de crenças que rolam dentro dela que ela vai emanar essa energia. Então o homem ele vai se afastar. E não é porque ele é cafajeste, não é porque ele é um idiota, é porque a frequência parou, né? Então enquanto vocês estavam na paquera, tava bacana, blá 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 blá. Blá. Depois que teve a relação sexual, a mulher se sente tão culpada, tão não merecedora, que não tem como. Então ele vai olhar, não vai sentir interesse e vai sair. Por conta dessa crença que vai rodando, essa crença que muitas vezes vai fazer essa mulher se ficar travada, ter uma dificuldade. Isso daí, Naharé, a gente muda com reprogramação, tá? Você vai mudando nesse primeiro ponto, tendo a consciência e também com o Theta Healing, que é o que a gente faz nas sessões. A gente olha para essa crença e aí a gente começa a cavucar ela. Por exemplo, por trás dessa crença, depois que o homem come, ele perde o interesse. Tem uma série de subcrenças, tem que olhar qual que é a raiz, de onde que ela veio também. Então ela pode estar por trás de que eu não tenho nada a oferecer, eu sou só corpo, né? E você não é só corpo, você é muito mais do que isso. Vamos ver, próxima crença que temos aqui. Ah, tá, aquela, né, que até a Naharé tinha trago pra gente, que era homem não gosta de mulher assim, né? Desse jeito ninguém vai te querer. Então, ou seja, é uma mulher que ela não está sendo convidada a estar no melhor dela. Ela está sendo convidada a ser aquilo que um homem espera. Então ela de novo é como se ela estivesse numa prateleira, né? E não a essência do que ela realmente quer. Próxima crença: mulher tem que viver pelos filhos. Então, é óbvio, não estou aqui desmerecendo a maternidade. Então, eu entendo que até mesmo existe um prazo que a mulher ela fica muito mais dedicada aos filhos do que a ela, né? Mas tem um momento que não dá. Olha, eu vou contar uma coisa para as mulheres que estão aqui. O seu filho não é seu. Louco, né? Ele foi feito para a vida. E se você ficar vivendo por ele, o que vai acontecer? Em um determinado momento ele vai embora, porque ele vai para a vida e você vai se sentir perdida, vai sentir um buraco muito grande. Ele é para a vida, ele não é para você. E a maternidade, ela tem essa necessidade muito grande, primeiro, onde existe uma dedicação pelo outro e também existe o soltar o outro. E você pode sim ter o seu filho e se divertir. Você pode ter o seu filho e deixa ele com o pai, vai festar, vai, sim, festar se você gosta, tá? Se não gosta, mas vai viajar, vai cuidar de si, ter o seu momento. Isso é importante. E algumas sociedades veem isso de uma forma muito feia. Em casais divorciados, por exemplo, o filho fica só para a mãe. Só para a mãe, todo final de semana é só com a mãe e o pai de boa. Não, você também tem direito de ter o seu final de semana de fazer bobeirinhas, tá? Entende? Exatamente, Naharé. Essa questão, o que é o pai superprotetor? A mãe superprotetora? É aquela que está com tanto medo de viver a própria vida, de olhar para suas questões, que ela afoba esse filho. Ela não acredita nela, né? Ela está num buraco muito grande e por ela não conseguir acreditar nela, ela não acredita no potencial do próprio filho. Porque, veja só, o meu filho ele é uma extensão de mim. Se eu não gosto de mim, se eu não confio em mim, eu não vou confiar no meu filho. Não tem. Se eu não me amo, eu não vou amar meu filho. Não dá. Eu não posso dar aquilo que não está dentro de mim. Próxima crença. Vamos lá. Mulher sem filhos não é realizada. É outra crença que acontece. Então, de novo, aqui são crenças que vão desrespeitando a individualidade de cada mulher. Então, tem mulher que ela vai crescer mais com a maternidade. Tem mulher que a maternidade não é para ela, não nessa vida, não nesse momento. Que às vezes ela vai viver a maternidade através de outros projetos. Através de um projeto você pode viver a maternidade, você pode produzir também, você vai ter todo esse soltar. Então cada mulher vai viver um processo
diferente, vai viver uma maternidade diferente. Então, se eu chego aqui e coloco aqui, uma mulher só vai ter valor no dia que ela for mãe. Eu tô agredindo, porque tem mulher que não, ou ela não está preparada naquele momento para ser mãe. Às vezes ela está num momento em que ela precisa se encontrar, que ela precisa curar as próprias feridas, ou ela vai se obrigar, não respeitar a sua individualidade, a sua essência. E até mesmo a mulher que já é mãe, se ela acha que a única coisa que ela é ser mãe, ela vai esquecer do ser mulher. Então é aí que muito casamento ele se acaba, porque a mulher, depois que casa, ela perde o interesse na sua sexualidade, no marido, e ele vai perdendo o interesse nela também. Então, de novo, não é o cara que é cafajeste, é a energia dela que baixou pro descuido, pra culpa também, que elas são uma série de questões que essa mulher vai tendo. Próxima que a gente percebe aqui, casa é obrigação da mulher. E essa crença ela é tão, olha como é interessante isso, gente. Casa é obrigação da mulher. Essa crença ela ainda permeia, mas a crença de que o sustento da casa é obrigação do homem, a gente olha que ela já foi muito bem reprogramada. Tanto é que a maioria dos lares está o homem e a mulher colocando ali, contribuindo 50-50. E tem uns, inclusive, que a contribuição da mulher é muito maior. Mas a crença de que casa é obrigação da mulher, ela está sendo um pouco mais complexa de ser reprogramada do que a primeira. Conseguem perceber isso? E por que isso acontece? Porque a mulher, ela carrega uma série de crenças de desvalorização muito maior do que o homem. E isso não é discurso feminista, gente. Isso é discurso, não é discurso não, isso é experiência, isso é estudo, né? Eu sou historiadora e sempre estudei a história das mulheres. Eu venho sempre trabalhando com as crenças femininas. Então são crenças, coisas que tanto eu fui ouvindo, quanto eu vou percebendo nas minhas clientes. E essa questão de a casa é obrigação da mulher atrapalha a mulher de progredir. Porque ela é um exemplo, a mulher que quer crescer, e a mulher ela é ambiciosa. Faz parte da mulher ter essa ambição por crescer. E aí essa mulher ela quer crescer, né? Ela vai lá, estuda, ela trabalha e ela quer fazer uma pós ou quer fazer um curso. Só que ela lembrou, eu tenho que limpar a casa. Não, você não tem que limpar a casa. Deixa a casa suja. Deixa que outro limpe. Ou às vezes ela mesma começa a se sobrecarregar porque ela não consegue ficar em contato com ela. Então ela se sobrecarrega. Ela fica sendo aquela que ninguém valoriza e acaba abraçando esse lugar de vítima. Próxima crença que a gente vai encontrar aqui. Olha só, esse é muito forte. Homem trai mesmo. Faz parte, homem trai. E aí, por que essa crença machuca muito? Porque já dá a entender que mais cedo ou mais tarde você vai ser traída. É só esperar. E que caso você seja traída, o melhor que você faz é se conformar. Faz de conta. E às vezes dói aquilo na mulher. Humilha, porque houve todo um desrespeito, houve toda uma falta de consideração. E a questão é, ele trai, ela não pode. Ou seja, ele pode viver uma sexualidade, porque quando a gente vai falar na questão da espiritualidade, existe até algumas vertentes que dizem que não existe a traição, que é importante ter esse desapego e não o controle do corpo do outro. Mas qual que é o problema aqui quando eu trago? É que esse controle não existe para o homem, mas existe para a mulher. Então, entende? Não está casando ali, não está fazendo sentido. E essa mulher, muitas vezes, ela se sente, ela é desrespeitada, ela não é valorizada, e o homem, ele faz sem ter um respeito por aquela parceira que está ali. E aí essa é uma crença. E essa crença ela vai detonando a autoestima da mulher. Por achar que aquilo que ela sente quando vê o marido trair não é importante. A próxima, se continuar se achando, vai terminar sozinha. Isso. Por uma questão do controle do corpo. Por que isso? A traição do homem é normal e a da mulher como vadia. Porque vocês vão percebendo que essas crenças que eu vou trazendo colocam muito a mulher como corpo
e não como essência. A próxima crença que a gente traz aqui, eu tinha falado... se continuar se achando, vai terminar sozinha, que a gente já tinha falado sobre ela. O homem pode trair, a mulher precisa se preservar, de novo. Mulher que se masturba é feio, ou então mulher que se masturba é desespero. E aí aquela questão, o que é a masturbação? É eu me conhecer, é eu perceber o meu corpo, ou então às vezes você sente aquele desejo. Então o homem, ele se masturba, beleza, né? O povo faz até piada e tal, e eles contam. A mulher que se masturba, meu Deus, né? Então ela lida com a culpa. Às vezes ela vai ter até dificuldade de chegar no orgasmo. Então, o que está por trás dessa crença que é feio a mulher se masturbar? Primeiro, e olha só, gente, se a gente investigar, o que percebe? É errado ser feliz, é feio ter prazer, eu preciso de um homem para sentir prazer. Entende? Então, tudo isso engloba. O outro que vem, por exemplo, sexo casual é coisa de vadia. E, de novo, é como se a mulher ela tem que criar todo um cenário para que ela possa ter um envolvimento. Casa para ser respeitada precisa de um chapéu na porta. Então, foi essa crença que me deu vontade de fazer, que fez eu sentir a necessidade de fazer essa live. Recentemente eu conversava com uma amiga e ela disse que a mãe dela falava muito isso, né? Que uma casa de respeito precisa de um chapéu na porta. E hoje eu conversava com uma pessoa muito querida e ela dizia muito triste, né? Diana, eu fico chateada porque eu vejo uma família unida e aquilo me dói. Eu não sou uma pessoa invejosa, mas me machuca ver uma família. E eu lembrei, mas você tem filhos, então você já tem uma família. Porque o que está faltando aí, que dói nela, é que não tem um homem nessa família, não tem a figura paterna. Então é o que para ela falta a ponto dela se sentir humilhada. Então aí estão essa série de crenças, como se uma família que não tem um homem presente fosse menos do que uma família que é a mãe e os filhos. E aí essa crença ela vai trazendo uma série de subcrenças que é a mulher sem identidade. Então logo... Gente, me dá um minutinho, tá? Eu não prestei atenção nesse horário, porque nesse horário vai escurecendo. E eu deixei a luz desligada. Esperem aí. Pronto, voltamos. Melhorou a iluminação, né? Eu esqueci que esse horário a tendência da luz era enfraquecer. Então, vamos lá. Próxima crença que a gente vai ter... continuando essa crença sobre a casa. De novo, ela vai trazendo todo o senso de autoanulação da figura da mulher. E ela também vem através... Você vê aqui que são paradigmas, né? Ela vem por uma época em que precisava realmente de um homem, porque se só ele que podia trabalhar, ou como só o trabalho que ele exercia era valorizado, então por uma questão de sobrevivência, era necessário ter uma figura ali. Cadê? Aqui. O que eu não tenho em casa, eu encontro na rua. Então, por máximo que a gente deu o exemplo da outra crença, de que a mulher que ela acaba não se cuidando e o homem vai e perde o interesse. Mas isso não justifica, não é desculpa para o desrespeito. Porque ela tá trazendo uma ideia, essa crença, o que eu não tenho em casa, eu encontro na rua, de que aquilo que aquela mulher está sentindo, aquelas angústias, não é importante. Ela só tem que servir. Eu tenho que servir. Então se o cara quer sexo, ela tem que fazer. Não, mas peraí, se ela não tá com vontade, então isso precisa ser investigado. Porque caso contrário, o nome disso é estupro. Entende? Você não é obrigada a fazer sexo para segurar seu homem. Se ele não está conseguindo ter em casa, se você não está conseguindo sentir tesão no seu marido, então investiga isso.
pode ser que tá tendo alguma questão de saúde, pode ser que esse relacionamento já acabou e não faz mais sentido, mas é importante, respeita seu corpo, sabe? Não se obrigue a satisfazer o prazer de ninguém para evitar perder essa pessoa. Isso é por você, ok? Próxima crença que a gente está colocando aqui. Depois dos 30 é o que vier. É o que vem de acordo também com aquela outra crença de que mulher que escolhe fica escolhida. É aquela coisa de ignorar tudo que uma mulher pode oferecer, toda essa bagagem. Então, vocês que estão me ouvindo, quando eu falo isso, qual que é a idade de vocês, né? Quem puder colocar, por que eu quero saber? Porque eu sei que vocês têm toda uma bagagem aí, toda uma experiência, toda uma vivência que vocês não tinham quando vocês estavam lá com os 25, 27 anos. E às vezes é você mesma que esquece isso. Então, não é... E aí se a mulher ela tá com aquela crença, né? Vamos lá. Ela já tem a crença que a mulher que escolhe fica escolhida. Depois dos 30 é o que vier. O que vai acontecer? Ela vai gerar muita ansiedade, uma autoestima muito baixa, ela não vai criar critérios. E critérios é importante tanto para um quanto para outro, porque você tem que olhar os seus valores para que você cresça. Se você, por exemplo, é uma mulher que quer crescer, que quer estudar, que quer se melhorar, e tá com um cara que quer só beber cerveja de segunda a segunda, ele não vai te apoiar. Ele vai tentar te prender. Na hora que você estiver toda bonitona para fazer uma palestra ou para apresentar o seu TCC, para ter que viajar por causa de um evento da pós, esse homem ele vai te prender. Ele vai ficar apavorado, ele vai fazer você se sentir mais diminuída, ele não vai ser um parceiro, entendeu? Aí a Fátima, 46 anos, lindíssima, né? Lindíssima. E muita coisa pela frente. 46 anos ainda tem. Então, se a Fátima, ela pensa assim, nossa, eu tenho 46 anos, e eu, meu Deus, eu preciso. Eu tenho que ou casar, ou arranjar alguém, não sei o quê, e ignora tudo que ela tem, toda a bagagem, toda a história que ela tem, toda a oportunidade que ela tem de recomeçar ou de começar. Micaele também, 31 anos, super jovem. Se começar a cair nessa paranoia de, ai meu Deus, já tem 31, pensa bem. Tanto a Fátima quanto a Micaele. Você olha aqui pela foto, e eu já conheço as duas, né? Eu sei que as duas são muito bonitas. Mas vamos supor que elas estão com essa crença de que depois dos 30 é o que vier. O que vai acontecer? O primeiro cara que aparecer, elas vão agarrar ele. Ou então elas vão gerar muita ansiedade e elas não vão olhar para uma série de potencial que elas têm. Que elas são inteligentes, elas são capazes, que elas têm toda uma experiência. Elas olham para a história delas, elas cometeram erros e esses erros trouxeram aprendizagem. Então elas têm muito a oferecer para um parceiro, bastante. A Miriam com 45, que também tem muito a oferecer. Então, independente se tá solteiro ou se já tá com uma pessoa, você tem o que oferecer. E se você focar muito na sua idade e nessa crença, a sua autoestima vai baixando demais. E aí, de novo, ou você entra naquele extremo de se conformar com aquela solidão amarga. Eu não falo com aquele estado de estar solteiro e estar se conhecendo, estar se curando, estar se curtindo, percebendo o que você quer de um relacionamento. Não é isso. É aquela solteira amargurada, chateada. Ou você entra no estado de pegar o que veio. Né? Vai lá e pega cada coisa que depois nem você entende como é que você conseguiu. Sabe aquela mulher guerreira, né? Pega aquele homem e você fica assim, meu Deus. Olha só, tem que ter cuidado com a roupa. E essa crença é tão interessante, essa que a mulher tem que ter cuidado com a roupa, porque ela é uma crença que ela eu vejo que ela desmerece até o homem, colocando ele como primitivo, como se ele não tivesse autocontrole. E aí essa crença também, quando ela põe o tem que ter cuidado com a roupa, ela de novo, ela diz respeito à individualidade dessa mulher. O estilo que ela quer se vestir, que ela quer se colocar. Ou se tá muito quente. Às vezes você tá de bermudinha na rua, não é porque você quer seduzir ninguém, é porque tá quente. Então calor e aquela bermudinha é fresquinha pra caramba. Aquele decote é lindo, você achou lindo os seus seios.
e você quer usar, e não é, às vezes não é nem que você quer provocar, você só quer se sentir bem com você mesma. E aí, se você tá com essa crença, você vai pegar a roupa que melhor se adequa. E às vezes aquela roupa, ela não tá em ressonância com você naquele momento. Era pra ser a outra, a decotada, a apertadinha. Próxima crença. Ah, essa aqui ela fala assim: mulher em casa lavando vasilha não é violentada. Então, de novo, né, é o corpo da mulher não sendo útil para ela. Ela não. O que está por trás dessa crença, né? Mulher lavando vasilha não é violentada. Essa crença está por trás a crença: mulher não tem o direito de existir. Olha que louco isso. Então, às vezes, o que está impedindo você de progredir, porque às vezes você tem que fazer uma viagem sozinha. E nessa viagem sozinha, você vai ter que pegar um Uber, às vezes numa rua muito escura. E aí, se você tá com essa crença, você sente que você não merece, que você tá caçando perigo. Tem países que a mulher, para viajar, ela precisa da autorização do marido. De novo, ela é objeto. Próxima crença que a gente vai encontrando. Ah, mas também provocou, né? Também, então, de novo, é o corpo não ser respeitado. Próxima crença. Você precisa cuidar das roupas do seu marido. Então, de novo, aquela super protetora. O que está por trás disso? Uma mulher vive pelo marido e pelos filhos. A vida do marido é mais importante do que a da mulher. E é interessante que tem uma crença que eu lembrei aqui, eu não anotei, mas eu lembrei agora. Que uma cliente minha que me trouxe, a gente estava trabalhando com ela, né? Foi até uma das que me incentivou a fazer essa live. E durante esse trabalho, o que acontecia? Uma pessoa com potencial incrível para crescer e não estava conseguindo ter ação. E aí, quando a gente foi perceber, ela estava com uma seguinte crença, que o pai dela disse para ela: não apague o brilho do seu homem. Então, ou seja, ela podia ter sucesso, ela podia brilhar, mas não mais do que o marido. Vem aí outras crenças também, né? Tem algumas que eu não anotei, depois eu vou lembrando. O homem se assusta quando a mulher é poderosa. O homem na frente, a mulher atrás. Se a mulher tiver destaque, o homem se sente menos. Gente, o homem que se sente menos com a mulher que tem destaque é justamente o homem que ninguém aqui quer. Porque o homem que quer crescer realmente, ele quer uma mulher que também queira crescer. Porque senão ela prende ele. Ela pode se tornar muito sanguessuga também, né? A gente está aqui falando, e quando eu trago essas crenças, eu não quero que vocês entendam os homens como inimigo, tá? Eu quero que você se responsabilize por essas crenças que estão aí dentro, porque o homem, ele não é um inimigo, e muitas vezes ele quer sim estar com uma companheira que queira crescer junto com ele. Às vezes o seu homem quer crescer junto com você, mas tem que iniciar, e alguém tem que iniciar esse processo de cura. Próxima crença que a gente percebe aqui. Gente, vou até beber uma água para falar essa crença, porque essa crença afetou a minha vida e está afetando a vida de muitas mulheres de forma muito negativa. Essa é uma crença que está destruindo famílias, que é a seguinte: dinheiro é para cabeça de homem. Dinheiro é para a cabeça de homem. O que eu tenho de mulheres que eu atendo porque elas abriram mão da finança da casa para deixar para o marido e o marido mergulhou tudo em dívidas. E quando isso acontece, você não tem o direito de culpar o seu marido, porque os dois são responsáveis sim pela finança da casa. E por que eu trago isso, né? Porque também foi o que aconteceu na minha família. A minha mãe abriu mão do controle financeiro, entregou tudo pro meu pai, virou uma lambança, né? A gente passou por uma falência financeira, tudo mais. E por muitos anos eu senti muita raiva do meu pai. Eu achava que era culpa dele, aquela situação que a gente tava, a gente ter saído da escola particular, não poder viajar, não ter tido festa de 15 anos e não poder comprar coisas boas. Então por muitos anos eu senti muita raiva do meu pai. Depois eu fui entendendo, né? A partir do autoconhecimento, a partir das terapias, eu fui compreendendo que a minha mãe também teve responsabilidade nisso.
Eu fui compreendendo que o meu pai fez o melhor que ele podia, que aquilo também sobrecarregou ele demais, porque às vezes essa crença tá no homem também e ele acaba se sobrecarregando. Próxima crença. Liderança é coisa de homem. Isso aí traz muita sabotagem. E essa é uma crença, ela é tão interessante porque se você observar nas lideranças, tem desafio para os dois. Se o homem que é líder, ele vai lá e faz alguma bobeira, alguma coisa, aí fica assim, mas tal do cara, ama, homem besta. Mas se a mulher é líder e ela comete uma asneira, o que, que as pessoas vão falar? Aí, ó, tinha que ser mulher. Ah, mas mulher não consegue. Então já deduz, né? É como aquela outra crença que eu acabei não colocando aqui, que volante é para homem. Se o homem faz um acidente, foi acidente. Se a mulher provoca um acidente, aí ó, é mulher. Mas por que essa crença ela vai te atrapalhar? Ela vai impedir você de se desafiar, de tentar, de fazer mais. Porque aí você começa e pensa, ah não, mas liderança é coisa para homem, ninguém respeita mulher líder. E aí você já desiste. E às vezes a pessoa ela não tá te respeitando, ela não tá respeitando a sua liderança, não é porque você é mulher, é porque você não tá se colocando realmente. Você não acredita na sua liderança e você usa isso de desculpa. Ah, mas é porque mulher líder não dá certo e aí você desiste. Ao invés de você perceber, não, eu não tô dando conta. Peraí, deixa eu pedir ajuda. Deixa eu fazer aqui uma sessão de terapia. Deixa eu fazer aqui um curso de liderança e marketing. Você se conforma com aquele fracasso e já desenha que toda mulher é um fracasso como líder. Isso aí, gente, porque eu não tô trazendo no social, eu tô trazendo no individual. Muitas vezes é você usando essa crença como desculpa para não ir além, para não progredir. E aí é o que a gente precisa do Theta Healing. Próxima crença que a gente já traz aqui. Ah, mas nessa idade ela já sabe o que quer. Então são crenças que afeta, que traz um remorso. Então a energia de remorso no Theta Healing é uma das energias que mais suga as pessoas. Então a menina que, por exemplo, né? O Luan colocou, lute como uma mulher, exatamente, né? Eu vou falar sobre boa, Luan. Foi bom você ter trago isso. Porque, de novo, traz essa ideia da sobrecarga feminina, né? A gente reconhece que a mulher é forte, mas ainda está sobrecarregando ela. Isso, gostei. Então, o que acontece quando a gente traz aqui essa crença? Mas nessa idade ela já sabe o que quer. De novo, é trazendo, culpabilizando a menina. A menina que às vezes sofreu uma violência sexual, uma menina que às vezes ela começou a trabalhar a sua sedução, então ela vai lá e seduz, ela não sabe até o limite que pode ir. E aí o cara acaba indo para onde não deve. E aí de novo vai trazendo essa responsabilidade, essa culpabilização para essa menina. E aí, de novo, o que esse tipo de crença faz, tá, gente? Esse tipo de crença onde eu culpo a mulher pela violência sexual. Eu faço ela se sentir fechada. Ela vai se enclausurando, ela vai se fechando, ela não coloca o brilho dela. Porque às vezes a mulher ela é tímida, a pessoa sofre com timidez, porque em algum nível ela pensa que se ela colocar o melhor, que se ela se expor, ela vai sofrer violência sexual, ela vai ser abusada. E isso não tá nem no racional, tá lá no inconsciente dela. Ou então ela fica criando sobrepeso ou muita espinha, alguma coisa que afeta a beleza dela, porque ela tá tentando se proteger. Próxima crença. No fundo, toda mulher quer um homem bruto. Ou seja, no fundo, toda mulher quer ser maltratada, quer ser desrespeitada, quer ser violentada. Né? E o que está por trás dessa crença? De que o meu não é tão importante assim. De que um cara bacana, ele não vai ser forte o suficiente. Às vezes até essa mulher com essa crença... Então, de novo, eu não quero que a gente coloque isso na sociedade. Quando a gente fala muito de empoderamento feminino, é muito sedutor a gente começar a culpar a sociedade por essas crenças. Eu quero trazer para você. Então é o quanto que às vezes você mesma se fecha a buscar um relacionamento saudável por achar que é de um homem sem educação que você precisa, que é de um homem que te distrata. Próxima crença. A menstruação é nojenta.
junto com a outra crença, a menstruação atrapalha a mulher. E aí, essas crenças, elas desrespeitam o ciclo feminino, porque a mulher, ela não é linear, ela é cíclica. E aí essa mulher, ela acha que ela tem que entregar um trabalho assim, ferrenho, todo dia, a nativa. E quando ela menstrua, principalmente quando a gente tá naquela fase de maior fluxo, às vezes pode dar uma preguicinha, pode dar uma necessidade de a gente fazer um pouquinho mais devagar. Isso não é fraqueza, isso não é preguiça, isso é lindo. É o arcano da sacerdotisa, é eu entrar na introspecção, de perceber dentro de mim as respostas, de repor as minhas energias. Isso, muito bom, Luan. É isso mesmo. Próxima crença, né? Essa crença também, ela, eu já tinha falado muito outras com relação a ela, né? Que é segura suas éguas que meu jegue tá solto. Próxima. E tem duas aqui que são muito parecidas. Uma tá precisando emagrecer, né? E a outra tá precisando engordar, né? E de novo, você precisa é cuidar da sua saúde. É fazer exercícios e encontrar o seu biotipo e estar em paz com ele. Eu não tô falando pra vocês se conformar. Às vezes a pessoa ela fala assim: "Ah, eu vou lutar contra o padrão da sociedade". E ela tá ali com sobrepeso, ou então ela tá ali no estado depressivo e não sente fome nenhuma e acha que tá normal. E não, é cuidar da sua saúde, mas não porque alguém tá te obrigando. É você mesmo iniciar esse processo. Próxima crença, alisa esse cabelo aí. Então, de novo, outra crença que desrespeita a sua individualidade. E o que isso tem a ver? Essa crença, por exemplo, alisa seu cabelo aí. Às vezes a mulher, você tá querendo descobrir formas diferentes de ter o seu visual. Às vezes você quer ficar careca, você quer cachear, você quer pintar de azul, mas você fica esperando um padrão externo para saber como que você se coloca e se posiciona na vida. E aí essas crenças vão todas limitando a sua real potencialidade. Então vamos lá. Próxima crença. Segura esse homem. Segura esse homem. Então, aqui, o que está por trás dessa crença? De que ele tem mais valor do que você. E de que você tem que se submeter a qualquer coisa para não perder ele. Seja ignorar uma traição, seja ter que se sobrecarregar para ele ficar, correr, lutar com as outras mulheres. Então, você tem que agarrar esse cara com unhas e dentes. E aí, quando você tá nessa crença, você não vai se ousar fazer suas coisas, descobrir o seu espaço no mundo, descobrir o que realmente faz sentido para você, se dedicar a você, se dedicar ao seu projeto. Você começa a se dedicar a ele, a viver por ele. Próxima crença. Mulheres. Mulheres são rivais. Então vamos lá, vamos entender essa crença limitante que tá aqui. Mulheres são rivais. Gente, na minha experiência, quem me ajudou a chegar onde eu cheguei foram mulheres. Mulheres que me atraíram, me deram oportunidades, mulheres que me serviram de alguma forma. Eu percebi mulheres que rivalizaram comigo nessa jornada? Sim. Mulheres que fizeram, que eu percebi que realmente estavam disputando comigo? Sim, eu percebi. Mas daí eu já entrar na crença de que é porque as mulheres são assim, eu estou me limitando. Eu estou me limitando a receber a ajuda de outra mulher. Eu estou me limitando a poder ajudar alguma mulher. Eu estou criando toda essa série de limitações. É claro que existem mulheres que vão ser competidoras, vão ser competitivas, vão puxar o seu tapete, assim como também existe homem que vai fazer isso. Mas ninguém vai falar os homens são rivais, sendo que existe rivalidade entre homens. Existe rivalidade entre mulheres, existe rivalidade entre homens e mulheres, mas também existe muito companheirismo e isso vai depender do seu nível de consciência. Se você está no meio de uma mulherada que é muito fofoqueira, que é muito uma rivalizando com a outra, muito uma falsa com a outra, então te convido a fazer um trabalho de reprogramação para você entender o que está acontecendo e se liberte desse meio.
e vai para outro, porque mulheres que se... E é tão interessante que eu já vi muita mulher falar isso, chegar em mim e falar, as mulheres são todas rivais. E eu falei assim, uai, mas eu tive um problema e foi você que me ajudou. E nós somos mulheres. Aí ela parou e fiquei, uai, mas então o que está por trás dessa crença de que mulheres são rivais? Que não existe força, não existe mercado para a mulher, não existe espaço para a mulher. E aí isso tudo vai te travando também. Próxima crença, é preciso disputar o homem. Então, essa crença também vai trazendo aquela ideia da mulher objeto, da mulher que está ali na prateleira, né? Então, ali, eu tô aqui na prateleira e eu preciso casar com urgência, então eu tô esperando um homem vir me escolher. Mas caso ele escolha a outra, eu tenho que fazer de tudo desesperadamente para chamar a atenção desse homem. Entende, gente? As as questões que vão vir. Então, se eu acho que eu tenho que disputar o homem, eu coloco muito foco nele e o foco em destruir essa mulher. Ou então em realmente acabar rivalizando. Né? Acaba que ela. Essa mulher que está no nível de consciência mais baixo, ela de uma forma ela vai se incomodar com o brilho da outra, com o sucesso da outra, e você também não precisa disso, de nada disso. Então essas aqui foram algumas crenças que eu trouxe, e essas crenças, qual é o primeiro ponto? É você já tomar consciência delas, e é isso que eu amo no meu trabalho. Porque eu já ajudo, independente se você está fazendo sessão comigo ou não, se você compra curso comigo ou não, só de ver essa live, isso aí já vai caindo ficha, já vai percebendo. Então, só de saber que tem uma moça que parou de ficar aí desesperada, caçando qualquer coisa, para ir lá estudar, para fazer o seu projeto, para entender ela mesma, caramba, eu já sou uma premiada. Entende? E se você quer aprofundar essas crenças, aprofundar assim, o trabalho delas, perceber a raiz, de onde que vem, reprogramar, agende uma sessão. O Theta Healing, ele auxilia nisso. A gente tem também os pacotes para atendimento. E eu acho tão bacana porque tá tendo procura, tô tendo atendimento. Então, assim, não é o momento de você falar, não, depois eu olho para mim, depois eu cuido disso. O momento é agora. É esse que é o momento de você aproveitar essa introspecção, se trabalhar, se reprogramar. Então é isso, lindas. Amei todos vocês aqui, os comentários, a energia, a presença e gratidão.